Olá, investidor, tudo bom? Hoje vamos comentar sobre o balanço do primeiro trimestre da Vale, que divulgou a semana passada. Também falar um pouquinho do endividamento da empresa. Então, continue conosco, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. E não é nenhuma recomendação de investimento o vídeo. Como eu estava dizendo, a Vale divulgou seu balanço e nós vemos aqui que, comparando o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro de 2024, teve um avanço de 4% no volume de vendas do minério de ferro, embora a produção tenha caído 4% na comparação anual. Falando da produção de cobre, teve um aumento de 11% no primeiro trimestre de 2025, comparado ao primeiro trimestre de 2024. E a produção de níquel também teve um bom aumento de 11% na comparação ano a ano. Os custos com minério de ferro, exceto compra de terceiros, tiveram uma redução de 11%, caindo de 23,5 a 21 dólares por tonelada. No balanço da Vale, aqui tudo está em dólar, então o resultado vai ser tudo em dólares. Tudo que eu falar aqui vai ser em dólares. E o custo total do minério de ferro, ele recuou 7%, comparando com o primeiro trimestre de 2024, ficando em 54,4 dólares por tonelada. O custo total do cobre teve uma forte queda de 63%, ficando a 1,2 dólares por tonelada. O custo do níquel também caiu 4%, atingindo 15,7 dólares a tonelada no primeiro trimestre de 2025. Então, isso são boas informações. Mas olhando vendas maiores e custos menores, o que se esperava? Um lucro maior, primeiro um EBITDA maior e, consequentemente, um lucro maior. Mas não foi o que aconteceu. Comparando o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro tri de 2024, tivemos uma queda de 3,5 bilhões de dólares para 3,2 bilhões. Esse EBITDA que eles chamam de pro forma. Qual o responsável por isso? O grande responsável foi o preço do minério de ferro, que em um ano, como está dizendo aqui, está em queda. Ele puxou 835 milhões de dólares para baixo o EBITDA da Vale. Como a Vale é uma empresa de commodity, o preço de venda não é ela que determina, é o mercado. Dessa forma, se o preço do produto que ela vende cai no mercado internacional, as receitas são menores. E foi o que aconteceu durante o ano de 2024. Aqui, como vemos, os outros metais para a transação energética teve uma alta, os custos ajudaram, o preço de frete ficou ali, então o EBITDA menor, muito impactado pelo preço do minério de ferro. O fluxo de caixa livre nesse trimestre, aqui vemos que os investimentos impactaram, 1,1 bilhão, e as despesas financeiras também impactaram negativamente, gerando um saldo de fluxo de caixa de 509 milhões de dólares. E agora, no geral, nós podemos ver aqui que a receita da Vale, apesar das vendas terem crescido, do volume de vendas, a receita caiu 4%. Aqui sempre comparando com o primeiro TRI de 2024, mesmo os custos caindo, mas a receita caiu muito mais por conta do preço do minério de ferro. Como vimos, a queda no EBITDA, foi de 8%, o caixa da empresa diminuiu em 77%, comparando ao primeiro TRI de 2024, por conta, como vimos ali, dos investimentos, do CAPEX. Isso gerou um lucro de quase 1,4 bilhão, 1 bilhão 394 milhões, que foi 17% menor do que o primeiro trimestre de 2024. E, para quem não lembra, só olhando no quarto TRI de 2024, a Vale deu um forte prejuízo de 694 milhões de dólares. A dívida líquida também teve um aumento, por conta também da queda no caixa. E aqui os investimentos que ficaram
cerca de 1,1 bilhão de dólares. Olhando a dívida da Vale, dívida bruta cresceu 16%, chegando a 15,4 bilhões. A dívida líquida cresceu 21%, ficando em 12,1 bilhão. E um fator aqui que é a alavancagem, né, de dívida líquida sobre EBITDA, ainda baixo, né, de 0,8, mas teve uma forte elevação, se comparado ao primeiro trimestre de 2024, de 33%. Mas aqui, confortável, né? A dívida líquida aumentou. A empresa fala que por conta muito do resultado de dividendo e JCP pagos no trimestre e o aumento da dívida bruta foi principalmente como resultado da emissão de títulos, né, da Vale no valor de 750 milhões. Olhando mais alguns indicadores, aqui no Investidor 10 vimos que a cotação dela está em R$ 53,85. Esse balanço não fez preço na Vale, né? Não teve uma forte variação por conta do balanço. Em 12 meses ela está caindo 10,90%, um PL de 7,77 vezes, P sobre VP de 1,21 vezes. Dividend yield de 8,83% nos últimos 12 meses, ainda assim pagando um bom dividendo. Os meses que a Vale geralmente tem data com é março, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, é uma empresa que anuncia muitas vezes no ano para os seus acionistas. Beleza, então, gente. Falamos um pouco da Vale, que divulgou seu balanço. Um balanço que veio ali fraco no sentido de resultado, né? Porém, a empresa está fazendo o trabalho dela. Está aumentando a produção, aumentando a venda, diminuindo os custos. Então, é uma empresa aparentemente aqui bem administrada. E ainda assim, teve um aumento, né, no endividamento, tanto dívida bruta, líquida, quanto a relação dívida líquida sobre EBITDA. Na Vale, nós temos que prestar atenção no preço da commodity principal que ela vende, que é o minério de ferro. Quando as commodities subirem, fatalmente o resultado dela subirá muito. Beleza, gente? Então, muito obrigado por ter assistido. Deixe um like, continue conosco, se inscreva no canal. Bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!